Você já ouviu falar da primeira mulher brasileira a publicar haikais e poesia erótica no Brasil? Estamos falando de Olga Savari, que foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Adriano. Então, muito obrigada, Adriano, por essa indicação maravilhosa. E se você, também tem alguma sugestão de autor ou poema, deixa aqui nos comentários que eu trago no próximo vídeo. E eu preciso confessar para vocês que eu não conhecia a Olga e sua obra, e quanto mais eu fui pesquisando, mais triste eu fiquei, galera, porque eu não sabia da existência dessa escritora, dessa autora tão incrível antes, e por eu não ter conseguido acompanhar sua trajetória, sua carreira, enquanto ela ainda estava viva. Mas quem foi Olga Savari, afinal? Ela foi uma mulher brilhante, gente. Ela foi prima de Carlos Drummond de Andrade e ele inclusive tinha uma quedinha por Olga, só que ela nunca retribuiu o sentimento, principalmente pela diferença de idade entre os dois. E ela também foi amiga e contemporânea de nomes renomados, como Ferreira Goulart, que a gente já analisou um poema aqui no canal. E eu também, quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, eu assisti a uma entrevista dela no canal do YouTube aqui, que é o canal Rio TV Câmara, e foi como se eu estivesse diante de uma enciclopédia viva, gente. Porque quanta sabedoria, quanta bagagem, quantas histórias e quantos autores renomados ela conheceu de pertinho. Então, esse vídeo de hoje é também um gesto de resgate. E eu espero de verdade que muito mais pessoas conheçam, leiam e valorizem Olga Savari. Então, já deixa o seu like, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa autora maravilhosa. Olga Savari nasceu em 1933 em Belém do Pará e ela foi filha de pai russo e mãe paraense e também neta de indígenas, algo que ela fazia questão de destacar com muito orgulho. Ela morreu em maio de 2020 com 86 anos por causa de complicações do Covid-19. E ao longo da sua vida, Olga Savari ela foi jornalista, crítica literária, tradutora e poeta com mais de 20 livros publicados. O seu primeiro livro, que foi chamado Espelho Provisório, que ela publicou em 1970, venceu o Prêmio Jabuti de Autorrevelação. E lá em 1982, ela lançou o livro Magma, que foi o primeiro livro de poesia erótica escrito por uma mulher aqui no Brasil. Essa obra ela é composta por 43 poemas intensos e sensuais, que marcou profundamente a literatura feminina brasileira. Então essa obra foi um gesto corajoso e necessário num contexto ainda conservador aqui no Brasil. E também é importante destacar que, embora raramente a Olga ela se declarasse feminista em termos explícitos, ela defendia com firmeza a libertação das mulheres e também a sua maior presença na literatura, como ela demonstrava nas suas entrevistas e falas públicas. A Olga ela era consciente da desigualdade de gênero no meio literário e atuava para transformar esse meio e trazer mais mulheres para ele. Um exemplo disso foi o jornal O Pasquim, que foi um periódico alternativo que resistia à ditadura militar por meio do humor crítico e das charges. A Olga, ela foi uma das fundadoras desse jornal, só que o seu nome nunca foi mencionado. Na verdade, foi mencionado raramente. Então, ela fala que as glórias desse jornal ficaram para os fundadores homens, sendo um deles o seu marido, que na época era o cartunista Jaguar. Então hoje ela é reconhecida como a mãe do Pasquim, só que naquela época ela não recebeu nenhum reconhecimento. E isso é, infelizmente, um retrato claro da desvalorização feminina, até mesmo em espaços progressistas, porque esse jornal ele visava criticar. E como tradutora, a Olga ela teve uma atuação pioneira e brilhante, gente. Ela trouxe para o Brasil obras de autores fundamentais, como Jorge Luiz Borges, Júlio Cortázar, Otávio Paz, Pablo Neruda e também Mário Vargas Llosa. E lá, em 1994, ela foi novamente reconhecida com o Prêmio Jabuti de Tradução por sua versão brasileira da obra
como Água para Chocolate, da mexicana Laura Esquivel. Além disso, o seu trabalho como tradutora também a levou a um universo que dialogava profundamente com sua sensibilidade poética, o haikai japonês. Ela traduziu grandes mestres e nomes dessa forma poética, breve e profunda, como Basho, Busson, Issa, me perdoe se eu tô falando o nome deles errado. E muito mais do que traduzir, a Olga ela passou a compor seus próprios haikais. E aqui, galera, vale lembrar que no Brasil, os haikais eles foram introduzidos principalmente por autores homens. A gente pode citar aí o Guilherme de Almeida. Só que a Olga Savary, ela foi a primeira mulher brasileira a divulgar e publicar haikais, o que faz dela aí uma figura essencial na difusão dessa forma poética no país, né? Como uma assinatura feminina, sensível e, claro, né, ousada, que é uma das marcas da Olga. Mas afinal, o que são haikais? O haikai, vocês sabem que é uma forma poética japonesa que surgiu no século 17. O haikai ele é breve, tem apenas 3 versos, tradicionalmente com 5, 7 e 5 sílabas poéticas. Então os haikais eles costumam capturar um instante, um detalhe da natureza, uma sensação súbita, como se fosse um lampejo de iluminação, como uma epifania. E a minha intenção com esse vídeo era analisar alguns haikais de Olga, conforme o pedido do Adriano. Só que eu não consegui achar nenhuma fonte disponível na internet 100% confiável com os haikais da Olga. Então, eu prefiro esperar adquirir o livro físico para depois vir aqui comentar com vocês, beleza? Só que se vocês gostarem de análise de poemas, dá uma olhadinha na minha playlist que tem análise de Fernando Pessoa, Manuel Bandeira e outras figuras da literatura. A escrita de Olga é sensorial, intensa e encarnada. Como assim encarnada? Porque em vez dela falar do amor de forma idealizada, né, ou etérea, como muitos poetas fazem, a Olga ela fala de um amor carnal, concreto, quente, sensual. Mesmo quando o prazer ele é realizado, ele não se esgota, ele não acaba. Então a poesia de Olga nos mostra que o desejo ele não morre na satisfação, mas ele se transforma e continua existindo poeticamente. Então é uma escrita que transborda intensidade e que não se envergonha disso. Então, pelo contrário, né? A Olga exalta a experiência do prazer feminino de maneira direta, lírica e ao mesmo tempo refinada. E aí, você gostou de conhecer essa poeta incrível? E se você já conhecia Olga Savary, comenta aqui qual obra te marcou mais e qual poema dela eu deveria analisar aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo de análise que será sobre a nossa querida Adélia Prado. Um beijo e tchau, tchau!